Pecado. Uma palavra que todo mundo conhece e que parece estar costurada na própria história da humanidade. Mas será que a gente realmente entende o que ela significa? Muitas vezes o sentido real se perde em ideias muito simples. Para a gente compreender de verdade, é preciso fazer uma viagem, voltar até as origens e acompanhar como esse conceito foi sendo moldado e transformado ao longo de séculos. Se a gente parar para pensar, para muita gente a palavra pecado traz uma imagem na hora, né? Uma linha que foi cruzada, uma regra divina que foi quebrada. Só que essa visão ela é só a pontinha do iceberg. Quando a gente mergulha nos textos originais da Bíblia, o que a gente encontra é um retrato muito mais profundo, cheio de metáforas e detalhes. E a nossa investigação começa lá atrás, na língua hebraica antiga, com uma palavra que é a chave de tudo, chatá. A imagem que essa palavra cria é fantástica. Pensa num arqueiro muito bom, que por algum motivo erra o alvo. A questão aqui não é de cara uma intenção ruim, mas sim uma falha em atingir um propósito, um desvio do objetivo ideal. Essa metáfora do arqueiro é a peça que abre todo esse quebra-cabeça. Mas olha só, chatá era apenas uma parte da história. O pensamento hebraico antigo usava várias palavras para descrever as muitas faces da falha humana. Cada termo pintava um detalhe diferente do problema. Essa tabela aqui ajuda a gente a ver as 3 facetas principais dessa falha. Primeiro, o chatá, que a gente já viu. O erro, o desvio do alvo, muitas vezes não intencional. Depois, a coisa fica mais séria com pechá. Isso aqui já significa rebelião. É quebrar de propósito uma relação de confiança, como trair um acordo. E por fim, a gente tem avon, que é tipo o resultado de tudo. Uma distorção moral, um caráter que ficou torto e que, claro, traz culpa e consequências. Então a gente tem o erro, a rebelião e a distorção. E sabe onde a gente vê esses conceitos ganhando vida, saindo do papel? Bem lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis. Ali a gente acompanha uma verdadeira saga sobre a humanidade. A narrativa de Gênesis mostra uma progressão bem sombria. Lá em Gênesis 3, a falha de Adão e Eva não é só sobre desobedecer uma ordem, é sobre trair a confiança, abandonar a vocação que eles tinham. Aí em Gênesis 4, na história de Caim, o pecado é tratado quase como uma pessoa pela primeira vez, como uma fera selvagem que está ali na espreita querendo dominar a presa, e nos capítulos seguintes, até chegar na Torre de Babel, essa falha vira uma coisa coletiva, uma espiral de violência e arrogância que acaba corrompendo civilizações inteiras. Com a chegada da lei de Moisés, a Torá, aquele conceito de errar o alvo ganha contornos bem práticos, é codificado. A falha deixa de ser só uma ideia e passa a ser definida por ações bem concretas que prejudicavam a comunidade e quebravam a aliança com Deus. Coisas como idolatria, roubo, injustiça. Séculos depois, uma nova voz surge em Israel, a dos profetas, e eles chegam para dar uma chacoalhada, para redefinir de uma forma bem radical o que realmente significava errar o alvo aos olhos de Deus. E aqui a mensagem dos profetas fica claríssima. Para caras como Amós e Isaías, o pecado mais grave não era um errinho no ritual do templo, não. Era a hipocrisia de uma nação que fazia suas cerimônias religiosas, tudo certinho, mas ao mesmo tempo permitia a opressão dos pobres, a corrupção dos juízes, o abandono das viúvas, dos órfãos. A falha de verdade era a falta de justiça. O ponto principal da mensagem profética é este: o pecado ganha uma dimensão sistêmica. Não se trata mais só de uma falha de um indivíduo aqui e outro ali, mas de estruturas sociais, de uma cultura inteira que se corrompeu, que distorceu a própria ideia do que é certo e errado. É nesse ponto da história que essa ideia sofre uma de suas transformações mais profundas. Com a chegada de Jesus, o foco se desloca, sai do comportamento externo e vai direto para a fonte de todas as ações humanas, o coração. O argumento de Jesus é radical. Ele diz que a contaminação moral não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele vai na raiz do problema, lá no coração humano, na fábrica dos nossos desejos, pensamentos e intenções. A ação é só o sintoma. O problema mesmo é a condição do nosso interior. O diagnóstico de Jesus se desenvolve como se fossem 3 estágios. Tudo começa com um desejo desordenado que brota do coração. Com o tempo, essa condição se aprofunda e vira uma espécie de escravidão espiritual, onde a pessoa já não é mais livre para escolher. E o estágio final é a cegueira moral, uma incapacidade de enxergar a realidade, de se enxergar com clareza. E essa análise da condição humana é levada ao seu clímax, ao seu auge conceitual, pelo apóstolo Paulo.
Nos textos dele, ele eleva a ideia de pecado de uma ação ou uma condição para uma força quase cósmica que domina toda a humanidade. Paulo usa o termo grego amartia, que, olha que interessante, também significa errar o alvo, igualzinho ao chatá hebraico. Só que nas mãos de Paulo, esse termo se transforma. Para ele, o pecado com P maiúsculo não é algo que a gente simplesmente faz, é um poder que nos governa, uma força opressora que mantém toda a criação como que aprisionada. E aqui Paulo faz uma distinção que é crucial. Ele fala de pecados, no plural, ou seja, os atos específicos de falha que a gente comete. Mas ele diz que esses atos são só o fruto de uma raiz muito mais profunda. O pecado, no singular, é a condição humana universal de alienação e corrupção. Em resumo, é a doença e não apenas os sintomas. Outros escritores do Novo Testamento também adicionam suas camadas a esse retrato. Para João, pecar é, no fundo, falhar em amar. É viver nas trevas do egoísmo e do ódio. Já para Tiago, o pecado aparece na hipocrisia, naquela diferença entre o que se acredita e o que se faz. E, muito importante, na omissão, deixar de fazer o bem que a gente sabe que é o certo. Bom, depois de percorrer essa jornada longa pela história bíblica, a gente pode agora juntar todos os fios e finalmente olhar para o retrato completo que se formou. Dá uma olhada nessa evolução. É impressionante. O conceito nasceu como um erro pessoal e uma rebelião. Foi codificado na Torá como a quebra do pacto da comunidade. Os profetas pegaram essa ideia e a expandiram para denunciar injustiça social. Jesus trouxe tudo para dentro, como uma condição do coração. E, por fim, Paulo conceitualizou tudo como um poder universal que nos escraviza. Então, afinal, o que é pecado? A resposta da Bíblia tem muitas faces. É a gente quebrar o nosso propósito original. É o dano que a gente causa aos outros e a nós mesmos. É a injustiça que se infiltra em nossas sociedades. É a rebelião contra o Criador. É a distorção do nosso próprio caráter. E, no fim das contas, é uma forma de escravidão. É muito mais do que só uma listinha de pode e não pode. E assim, essa viagem por uma ideia tão antiga nos traz de volta para uma pergunta fundamental e bem pessoal. Se a metáfora principal, desde o comecinho, é errar o alvo, a gente é meio que forçado a se perguntar, afinal de contas, qual é o alvo? Para qual propósito a existência humana foi, de verdade, projetada? A busca por essa resposta é talvez a jornada mais importante de todas.